E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar um pouco agora sobre a árvore da vida. Nós vemos essa árvore da vida ali bem explícito na Nova Jerusalém. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: essa árvore da vida estará no reino milenar? Porque a árvore da vida, ela implica em uma coisa. Vamos ver aqui, ó. Em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 22, diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. Então, um princípio básico, um princípio, sabe, bem leite mesmo, é que a árvore da vida, quem a toma para si, toma para viver eternamente. A árvore da vida está ali para que quem a tome posse dela viva eternamente. Por que Deus não permitiu que Adão tomasse da árvore da vida naquele estado em que ele se encontrava? Antes, ele poderia tomar da árvore da vida, porque ele estaria, vamos colocar, perenizado, né, eternamente, sem pecado. Agora, se ele toma da árvore da vida depois de cometer pecado, ele seria perenizado naquele estado eterno de pecador. Então Deus, por misericórdia, impediu que ele tomasse da árvore da vida para que ele morresse e aí na ressurreição ele viesse a ser incorruptibilizado. Por isso que Deus expulsou ele do jardim do Éden, não apenas para que ele pudesse ser castigado, mas esse castigo também veio junto à misericórdia de Deus, impedido para que ele não viesse a tomar da árvore da vida naquele estado pecador, senão ele seria eternamente pecador e aí não adianta, ele já estaria condenado. Quando nós vemos a promessa de Deus para uma das igrejas lá em Apocalipse, aquele que vencer daria o direito, né, da árvore da vida que está no meio do paraíso. A árvore da vida é para quem vence. Por quê? Porque uma vez que eu venci, eu vou ter direito a uma árvore que nela contém a eternidade. Eternidade. Lembra lá de Gênesis. Eu não vou deixar que eles comam da árvore da vida, porque se eles comerem da árvore da vida, eles vão viver eternamente. Então você veja aí que a questão, né, da aniquilação da alma não existe, né? Porque Adão em pecado, ele iria comer da árvore da vida e viver eternamente, viva eternamente, só que ele ia viver eternamente como um pecador, né? Então não existe o aniquilacionismo da alma. Mas não é essa a questão do vídeo que eu estou querendo trazer hoje. O que eu estou querendo trazer é o seguinte: quando a gente olha para aquelas árvores que estão lá no reino milenar de Ezequiel, do capítulo 47, você vai ver que lá está escrito assim: e existe todo tipo de espécie de árvores. Mais uma vez, todo tipo de espécies de árvores. Isso aconteceu lá em Gênesis? Aconteceu. Haviam várias espécies de árvore, só que uma árvore era a árvore da vida. Então você não vê a árvore da vida no reino milenar. As nações, elas são beneficiadas pelas folhas dessas árvores e elas são curadas. Isto lá no reino milenar. De todas essas espécies de árvores, mas ainda não é a árvore que dá àquela pessoa a vida eterna. Quando você olha para a Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém você vê uma árvore, a árvore da vida. E esta árvore da vida, as nações se beneficiam das suas folhas e elas a tomam dessas folhas e vivem eternamente. Por isso que diz ali que é uma terapia, né? Que é uma cura. Por quê? Porque elas agora podem viver eternamente sem envelhecer.
não envelhece mais, elas não vão envelhecer mais. Por quê? Elas tomaram posse, né, também desta árvore, não do fruto, mas das folhas. Independente se é fruto ou se é folha, está tomando da árvore. Então, a árvore, ela tem um princípio de eternidade. Isso está claro na Bíblia. Ela serve tanto para a igreja quanto para as nações. Só que a igreja já toma posse dessa árvore primeiro, por conta da ressurreição, porque é algo que vencer. As nações não podem tomar posse desta árvore no reino milenar. Porque se ela toma posse dessa árvore no reino milenar, elas são perenizadas em um estado de pecado. Então elas precisam primeiro passar pelo julgamento do grande trono branco, e aí depois sim, elas tomam da folha da árvore da vida. Ao passo que no reino milenar, elas se beneficiam também das folhas, isso é uma figura de linguagem, mas é para você ter a ideia dos tempos, para você ter a ideia da cronologia de como que funcionam as coisas, para não antecipar os movimentos das profecias. Por exemplo, quando você diz que a Nova Jerusalém ela desce no milênio, e aí você está dizendo que as nações estão já participando da árvore da vida. Ou seja, elas estão pecando, elas estão morrendo, mas já estão participando da árvore da vida. Que coisa! Isso é um absurdo. Então é impossível, mais uma vez, é por isso que a patrística, ela não acreditava, em hipótese alguma, que a Nova Jerusalém descia, né, no reino milenar, porque a árvore da vida implica em viver eternamente. É um estado eterno, é um estado em que a pessoa ela não morre mais, ainda que em pecado, ela vive, ela está vivendo ali, né? Lembra lá de Apocalipse que a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Então eles estão vivendo eternamente, mas vivendo eternamente ali numa separação de Deus, né? Uma morte, né, espiritual, mas estão vivos. Da mesma forma seria Adão, e da mesma forma seriam as nações, se elas fossem perenizadas nesse estado de pecado dentro do reino milenar. Deus não faria uma coisa ilógica dessa. Então a Nova Jerusalém não pode descer, não pode, em hipótese alguma. A Bíblia é clara que ainda que haja similitudes entre as palavras, mas não é igual. Há similitude, mas não é igual. Em Ezequiel, no capítulo 47, diz que existem todos os tipos de espécies e árvores e as nações se beneficiam das suas folhas, o que significa que elas viverão mais tempo, mas morrem, porque não é árvore da vida. Vive mais tempo, mas morre. Vai viver 600, 700, 800, 900 anos, mas uma hora morre. Por quê? Porque não é árvore da vida. Já na eternidade, elas se beneficiarão das folhas da árvore da vida. Por quê? Porque agora, uma vez que foram expiados seus pecados, elas podem ser perenizadas nesse estado de vida. Então, é basicamente isso. Não tem como você querer trazer a Nova Jerusalém no reino milenar, porque uma vez que você traz a Nova Jerusalém para o reino milenar, obrigatoriamente as nações terão que se beneficiar daquelas folhas. Só que aquelas folhas elas são para a eternidade. Então a Nova Jerusalém não desce, né, naquele momento ali. Tá? Porque quando ela desce já está claro ali qual é a função dela descer. Qual é a função dela descer? Tudo que está ali tem que ser utilizado. Os rios que correm do trono de Deus. Tem similitude com Ezequiel 47? Tem. Mas Ezequiel 47 traz cura, traz vida para os rios, para as pessoas que bebem, mas não tem a ver com eternidade. Tudo que tem a ver com a eternidade está ligado à Nova Jerusalém. Né? Agora, o que tem a ver, né, com coisas temporais está ligado com o milênio, né, e com Ezequiel do 40 a 48. Então, irmãos, é impossível de você trazer a Nova Jerusalém para o reino milenar. Ela não desce no reino milenar, e é por isso que a patrística acreditava que somente depois, 2 dias do reino, como diz Irineu, é que a Nova Jerusalém iria descer para a terra. Certo? Então, gente, fica com esse vídeo aí,
tá? Eu creio que não tem nenhuma sombra de dúvidas quanto a isso. Querer trazer a Nova Jerusalém no reino milenar é querer eternizar as nações com a árvore da vida. E o princípio da árvore da vida é a eternidade. Por isso que ela só aparece lá depois do grande trono branco. Não tem nada de analepse, não existe nada disso. Apocalipse 21 é a descida da Nova Jerusalém depois que já foi restaurado os céus e a terra. Primeiro restaura os céus e a terra, novo céu no singular e nova terra. Desce a Nova Jerusalém, aonde já não existe mais nações inimigas. O mar já não existe. Então, se o mar já não existe, né, então não tem para que guerrear. Desce, e aí todas aquelas características da Nova Jerusalém, da árvore, dos rios, né, tudo que está ali, passa a começar o seu mecanismo, né, a funcionar. Passa a funcionar. Então, é isso, tá? Nova Jerusalém não pode descer no reino milenar. Fique com essa palavra em nome de Jesus.